A gente está aqui com o candidato hoje, Queiroz, pelo PSOL. E agradeço o senhor ter vindo aqui responder as questões dos fazendários. E eu já começo com uma questão aqui do Sidney Chagas, que é técnico da Fazenda Estadual, e ele diz assim: todos os dias os condutores de veículos da nossa capital enfrentam um trânsito caótico, onde cada vez mais a quantidade de veículos aumenta e a malha viária permanece a mesma. Quais as intervenções ou projetos de infraestrutura que o senhor pretende implantar na malha viária de Manaus? Perfeito. Obrigado pela oportunidade, a turma do CIFAM, a síndica que nos convidou nesse momento. Dizer, olha, o transporte coletivo talvez seja o maior gargalo em Manaus hoje. O transporte, o trânsito em si. Porque para nós a prioridade é o transporte coletivo. A nossa lógica é o pedestre, o ciclista, o transporte coletivo e logo depois o automóvel particular. O desafio nosso hoje, para desafogar a cidade do trânsito, é gerar uma confiança no transporte coletivo. Um transporte coletivo de qualidade, com ônibus limpos, higienizados, que as pessoas possam ter acesso. Então, de imediato, nós estamos, primeiro, vamos rever o contrato com a questão dos ônibus de Manaus, tá certo? Para que o horário seja cumprido a prazo, para que o usuário consiga entrar no ônibus e ter confiança. Na medida que o usuário consiga começar a usar o ônibus com confiança, isso vai desafogar. Hoje, em Manaus, tem uma carrocracia. Carrocracia é o governo dos carros. Quem manda a cidade são os carros. Em Manaus, cada dia aparece pelo menos 100 carros novos rodando e a malha viária é a mesma, não consegue crescer. Então, nosso compromisso é impulsionar o transporte coletivo para, nessa medida, tentar fazer as pessoas deixar o carro na garagem e ter confiança no transporte coletivo. A curto prazo, nossa proposta de transporte coletivo hoje é, primeiro, nos horários de pico, sim, fazer o sistema de comboio. Quem usa ônibus aqui no Aleixo sabe que nas 6 horas, 6 e meia, ninguém consegue pegar mais um ônibus que vem do centro. Então, a nossa ideia, no horário de pico, vai ter ônibus colado, no mesmo número, para que quando um ficar cheio, o outro possa seguir. Segundo, a médio prazo do transporte coletivo, nós queremos estar pensando, e há um estudo profundo, para se criar uma empresa municipal de transporte público. Há dinheiro para isso no BNDES, vamos buscar dinheiro federal, para que possa essa empresa municipal suprir aqueles vácuos que as empresas privadas não conseguem cumprir. E a longo prazo, aprofundar o estudo. Manaus merece um transporte coletivo de massa. E massa significa ter, pelo menos no futuro, um trem de superfície, né, que possa abranger todo mundo. Então é isso. Dizer ao nosso amigo que o caminho é esse, é gerar confiança no transporte coletivo para desafogar a questão dos transportes individuais. Ok. Marcelo Delduque, que é técnico da Fazenda Estadual, pergunta assim: será feita uma estratégia semelhante à do Estado em uma nota fiscal amazonense? Ele continua assim: a concessão do desconto do IPTU está nos planos do candidato? Correto, Marcelo. Hoje, de forma proporcional, quem paga o IPTU mais caro é a classe média, as pessoas simples. É uma conta muito simples de fazer. Nós temos nosso plano de governo, está no blog do Queiroz, você pode verificar, que é um IPTU progressivo aos que podem pagar mais, um IPTU regressivo às pessoas que podem pagar menos. Mas falando de tributo, nós sabemos que a cesta básica de tributo do município, além dos tributos constitucionais, dos tributos municipais, há os chamados tributos voluntários. E aí o prefeito tem que ter a capacidade de buscar recursos nos tributos voluntários, como dinheiro do BNDES, da Caixa Econômica Federal, dinheiro do programa da Pró-Infância, dinheiro do Ministério do Transporte. E aí o dinheiro federal, sim, requer planejamento. O atual prefeito não teve a capacidade de entregar projetos federais em tempo hábil, portanto não recebeu verba no tempo hábil. Então acho que o desafio nosso, além dos tributos locais, nós temos arrecadar dinheiro nesse sentido, nós temos que impulsionar os tributos voluntários, buscar dinheiro federal para que possa ser aplicado e tentar, a médio prazo, no que tange aos tributos municipais, reduzir os tributos proporcionalmente às pessoas simples, né? Que de forma proporcional, as pessoas pobres, as pessoas da classe média pagam um tributo muito maior do que os ricos. Então o desafio é esse, dá para fazer e nós vamos fazer. Ok. Qual a sua proposta para a educação? Opa, essa é comigo. 25 anos como professor, tenho encontrado essa caminhada, jornalista, médico, advogado, trabalhadores que dizem: professor Queiroz, que bom te encontrar nessa caminhada, eu fui muito feliz. A sala de aula para mim é um espaço para ganhar mentes e corações, é muito mais do que copiar conteúdo na sala. Bom, de imediato hoje na CEMED, Educação Municipal, nós temos um desafio principal, que é devolver a autonomia pedagógica aos professores. A atual gestão contratou várias empresas e ONGs para fiscalizar os professores no planejamento da prova, da aula. Isso é muito ruim
você fazer um planejamento, preparar uma aula que passa pela mão de uma pessoa particular para fiscalizar o professor. Então, devolver de imediato aos professores a autonomia pedagógica, para que possa planejar uma boa aula de forma livre. Outra coisa importante na escola, a escola não pode ser simplesmente um prédio concreto frio no meio do nada. Tem que ser um local de acolher as pessoas, ter uma relação com a comunidade. Vou ampliar o currículo escolar, uma escola viva, com balé, com teatro, com esporte, com cultura popular. Nós vamos rever o plano de cargo de salário dos professores, que é uma lástima. O professor hoje, na comparação com os demais graduados do ensino superior, que ganha menos é um professor, 30% a menos que um jornalista, por exemplo, em termos de salário. E nós vamos também, ainda na educação, voltar a dar no curricular uma matéria importante que foi arrancada, que é a História do Amazonas, que foi arrancada do ensino curricular, e Geografia do Amazonas. Mas fazer uma escola viva para as pessoas. E voltando ao ponto do transporte anterior, nós temos uma proposta de descentralizar a venda do cartão e do vale-transporte. Hoje é vergonhoso comprar um vale-transporte, fica numa fila imensa, humilhado. Então, dá para vender esse vale-transporte na farmácia, no supermercado, imposto, a tecnologia para isso. Nós vamos descentralizar a venda do cartão do vale-transporte, do passe estudantil. Ok, sobre creche, nós temos aqui o Demetrios Lima Soares, que é técnico da Fazenda Estadual, e ele diz assim: como o candidato pretende viabilizar o aumento na oferta de vagas em creches na cidade? Demetrio, essa semana eu tive a oportunidade de passar um desafio de candidato. Eu fui convidado por uma rede de televisão local a passar uma manhã, de 4 da madrugada até 10 da manhã, na casa de uma senhora, aqui próxima à sede do Cifam, no bairro do São Sebastião. Eu vivenciei em loco uma mãe com 9 filhos sem ter creche. E a ironia é que a 100 metros é uma creche fechada. A verdade é que, numa conta muito rápida, havia uma creche em 2010. Hoje há 13 creches. Numa proporção entre simples, né, que a área dos fazendários fazer conta, sabe o que é isso? Há um déficit, pelo menos hoje, de 85% de creche em Manaus. Nós temos um projeto que é ousado. Primeiro é construir creche. É o que é de imediato. Porém, a creche não acontece do dia para a noite. É preciso um planejamento para fazer uma boa creche e buscar recursos. Porém, nosso projeto de imediato, é a mãe que acolhe. É um projeto que vai cadastrar naquela comunidade, aquelas mães desempregadas, para que elas possam ter treinamento. Vamos alocar uma igreja, um espaço de uma associação, até ficar prontas as creches. E para fazer creche, vamos buscar recursos aonde? Aí eu vou voltar a falar dos chamados tributos voluntários. Vamos buscar recursos no Pró-Infância. Há recursos no governo federal para fazer creche, vamos buscar com projetos de competência. A creche não é só um ambiente que acolher a criança. De 0 a 6 anos é o momento que a formação das sinapses pedagógicas na cabeça é fundamental. Então a creche não é só um local para a criança dormir, então, é um momento que a criança vai aprender muito. A creche é um direito previsto na Constituição. Dá para fazer, pelo menos em 4 anos, não dá para fazer 1000 creches como prometeu o atual gestor no começo, dá para fazer pelo menos o dobro de creche que tem hoje aí e ampliar um projeto chamado Mãe que Acolhe, que é um projeto robusto que vai, a princípio, garantir imediato o acolhimento das crianças, até as creches ficar prontas. A afiliada Carmen Royos, ela pergunta assim: gostaria de saber qual a sua proposta com relação ao projeto BRT, que foi aprovado e que seria entregue antes da Copa de 2014 e até hoje não saiu do papel. Isso é mais uma peça publicitária, né? O BRT, o metrô de superfície, é um conjunto de peças publicitárias. O Brasil passou por uma fase economicamente muito positiva há 5, 10, 8 anos atrás. Manaus tinha muito dinheiro para se fazer e não fizeram essa proposta. O nosso desafio do transporte coletivo de imediato, primeiro, fazer com que o usuário seja respeitado, consiga entrar no ônibus, consiga ter... Hoje o ônibus, minha amiga Carmen, né? Hoje o ônibus é espaço de assédio moral das mulheres, é espaço de assalto, de violência. Então, imediato hoje é fazer o ônibus funcionar, os ônibus que estão aí. Colocar um corredor expresso, que os ônibus tenham a sair só de um lado só. Não tem ônibus parando em 2 lados, é impossível, tem que parar num único corredor exclusivo. Colocar nos terminais, nosso desafio, nos terminais hoje, que tem que ser higienizado, reformado, colocar a guarda municipal nos terminais, para organizar as filas nos terminais. Eu sempre eu uso o ônibus também, eu sei o que é andar de ônibus na cidade. Então, ter as guardas municipais nos terminais para organizar as filas. E, a longo prazo, sim, fazer um estudo profundo para se criar o que nós chamamos não um metrô, mas um trem de superfície é capaz de fazer isso, conectar com outros modais de transporte, como o próprio BRT, vale a pena, como o transporte fluvial. Hoje recebi uma proposta do CREA. O CREA é o Conselho Regional.
amazonense da criatura que tem mais autoridade. Qual é a proposta do CREA? É que se pense no intermodal fluvial, aproveitar a margem da cidade. Manaus tem uma margem muito bonita. Manaus deu as costas para a cidade culturalmente, o Rio, perdão. Não precisa ter uma relação com o Rio, então dá para aproveitar. Agora, isso é um processo que requer a longo prazo, um processo que tem estudo de forma mais específica. Hoje, para nós, de imediato, é fazer o transporte público funcionar da forma melhor possível. Ok. Francisco Félix, técnico da arrecadação, pergunta assim: qual a proposta para o transporte coletivo e mobilidade urbana? Vai de encontro à pergunta da Carmen, né? Nós temos a proposta, no caso, transporte coletivo, em dois momentos. Gerar confiança no transporte coletivo, a ponto das pessoas criar cultura e deixar o carro em casa. Hoje, meu caro, quem manda na cidade são os carros, é uma carrocracia. Você vê no trânsito 100 carros, minha filha, em cada carro uma pessoa sozinha, solitária, ouvindo seu rádio dentro do carro. A gente precisa colocar as pessoas no transporte público. As cidades mais avançadas do mundo, né, as pessoas andam de transporte coletivo. Há essa possibilidade, ter confiança. Esse é um desafio grande. A gente precisa repensar também a malha viária da cidade. A cidade hoje está estrangulada. Manaus é uma das poucas capitais cujo centro antigo é o mesmo centro comercial. Nós precisamos, a longo prazo, deslocar o serviço do centro, do chamado centro antigo, para um novo centro da cidade. É um projeto a longo prazo. Porque todo mundo de manhã parece que marcar encontro na cidade, no centro. Da cidade vira um funil só, indo lá para o centro. Então, repensar a malha viária. As passagens de níveis que são baratas, que dá para fazer de imediato. A passagem de níveis que consegue desafogar o trânsito em muitos locais. Um exemplo aqui, no final da Avenida das Torres, próximo ao V8, ali tem um gargalo, tem um sinal. Ali uma passagem de nível resolve bastante coisa. Essa é a questão da mobilidade. E aí o transporte coletivo hoje é fazer respeitar o usuário. Nós vamos ter um contrato, hoje, numa conta muito rápida, pensando em cada pessoa paga uma passagem por dia, pagar só uma passagem de R$3, dá quase 3 milhões de reais, todos os dias caindo no copo dos empresários. Então, transporte na cidade não dá prejuízo. Nós vamos fazer respeitar o contrato, vamos fazer que o usuário tenha conforto, a ponto de você, qualquer pessoa, ter confiança e deixar o seu carro em casa no final de semana. Esse é o desafio maior, dá para fazer e vamos fazer. Para a gente finalizar, tem uma pergunta aqui que é feita pelo presidente Emerson Queiroz, para todos os candidatos, que é o seguinte: vivemos uma crise econômica e Manaus também sofre com isso. Qual a verdadeira situação econômica da prefeitura hoje e se tem dinheiro para fazer alguma coisa? Como atender as demandas da população manauara quando os recursos são escassos? Oi, Emerson, parabéns pela pergunta. Na verdade, a grande lógica, Emerson, é inverter a questão do orçamento. Né? Estamos falando de 4,5 bilhões do ano que vem. Manaus é a quinta capital em arrecadação, mesmo com toda a crise. Há uma crise sim, mas quem está pagando a crise é o povo trabalhador, é o desempregado, é a pessoa que paga o aluguel. A crise bate muito forte nas pessoas mais simples. Você faz bem rápido, nós passamos agora pelos Jogos Olímpicos. Os ingressos foram vendidos com anos de antecedência, ingressos caros. Então, que crise é essa? Você faz um Rock in Rio, os ingressos são esvaziados em uma semana. Que crise é essa? É para os ricos? Não é. É para as pessoas da classe média que estão pagando a conta, é o povo trabalhador que está pagando a conta da crise. Essa é a verdade. No preço do feijão, que está mais de R$10 o quilo, no preço do açúcar, que não para de subir, no preço do arroz, daqui a pouco arroz virou comida de luxo, arroz é uma comida popular. Então, a saída nossa é respeitar cada centavo do dinheiro municipal. Tá certo? O prefeito não é um mero gerente da cidade. O gerente tem compromisso com o fornecedor. O nosso compromisso é com o humano. Então, o ano que vem, 4,5 bilhões. Nós vamos trabalhar com o orçamento, primeiro, gerando uma parte desse orçamento para chamar o orçamento popular. Nós queremos ouvir as pessoas na comunidade aonde aplicar esse orçamento. Dá para fazer sim, basta saber a prioridade. O nosso orçamento não vai ser aplicado só para embelezar os cartões postais. Vai ser aplicado nas pessoas, na saúde. A saúde hoje é uma situação lamentável municipal. As casinhas foram desmontadas, o médico da família está sendo esquecido. O agente de saúde é uma peça fundamental, uma pessoa que vai à sua casa. Se você mora na rua B, a casinha só recebe aqui quem mora até a rua A, porque não tem mais casinha para abranger as pessoas. Então, vamos jogar pesado na saúde preventiva. Porque diz, está bem claro de acordo com a ONU, para cada real na saúde investida preventiva, vamos poupar R$5 em saúde curativa. Essa conversa que não tem dinheiro começa para boi dormir. Dinheiro tem e é sabendo aplicar e não aplicar esse dinheiro para as pessoas que precisam. Emerson.
Obrigada, candidato. Você pode falar diretamente. Bem rápido, fazendários, essa é a campanha, talvez a campanha mais singular de todas as épocas no Amazonas. É a primeira campanha do Brasil onde não há dinheiro patrocinando os grandes empresários, as campanhas. É uma campanha onde um professor, um fiscal, uma pessoa simples pode ser candidato a prefeito. Eu tenho a ousadia de pedir o seu voto. Eu sou o Queiroz, sou professor, sou um trabalhador, sou uma pessoa simples, mas sou responsável e tenho capacidade. Me dê essa chance. Eu posso, junto com você, construir uma Manaus melhor. O meu número é 50. Confirma, vamos surpreender a eles que acham que já ganharam o jogo. Um abraço a todos, um beijo no coração.